Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para começar uma aula da Escola Bíblica Dominical. E agora nesse novo formato, a gente quer sempre aprimorar, aperfeiçoar para a glória de Deus, porque Jesus merece. E gostaria primeiro de fazer uma oração para que Deus esteja nos conduzindo nesse estudo. Senhor Deus e Pai, o Senhor é testemunha, Senhor, de nosso esforço, Pai, em fazer esta aula, em trabalhar para o Senhor e apresentar o melhor para o Senhor. Pai querido, mas nada disso é suficiente se a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia não for conosco, permitindo, Senhor, essa gravação. Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor querido, nos dá da Tua graça, nos dá da Tua sabedoria, nos dá, Senhor, o entendimento do céu, ilumina, Senhor, a nossa mente. Ilumina, Senhor, a minha mente que vou falar e a mente de quem vai receber, Jesus, essa mensagem, de quem vai ouvir essa mensagem. Que não seja, Senhor, a minha boca falando, mas seja o Teu Espírito, Pai. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações para que nós viemos a melhorar a cada dia, Jesus, no conhecimento, na aplicação da Tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes daquilo que o Senhor nos ordena fazer. É a minha oração, Senhor querido, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa lição é sobre o nosso amigo Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. O texto-chave está em João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Jesus. O texto base se encontra em João capítulo 14, versículo 16 a 26. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro aqui, preste atenção nele, tá? Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obediência, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Que o Senhor Jesus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Bom, objetivos da lição: primeiro, entender quem é o Espírito Santo. Segundo, a função dele, entender qual a função do Espírito Santo. E terceiro, identificar quando que essa promessa teve seu cumprimento. E a gente vai ver que essa promessa se cumpre em etapas: passado, presente e futuro, tá? Vamos lá. Bom, João capítulo 14, 15, 16 e 17, esses 4 capítulos, eles tratam de uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos, logo depois da comemoração da Páscoa, né? Toda a comemoração da Páscoa feita por judeus, por israelitas, eles mantinham, antes de Jesus, né, mantinham a tradição de deixar um cálice de vinho por beber. Ficava aquele cálice de vinho em cima da mesa, ninguém tocava nele, porque aquele cálice era do Messias, o Messias beberia daquele cálice quando ele viesse ao mundo, quando ele viesse à terra. E ninguém bebia, ninguém tocava.
Depois que Jesus veio, os judeus, os israelitas, que criam que Jesus era o Messias, que acreditavam que a promessa do Messias havia se cumprido em Jesus, montavam a sua mesa de comemoração da Páscoa da mesma forma, só que agora aquele cálice estava vazio, porque aquele cálice eles entendiam que o Senhor já bebeu, quando apresentou aos discípulos e fala: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai este cálice em memória de mim. E glória a Jesus, ele veio, ele já participou dessa ceia, e a próxima ceia que ele vai participar é conosco na glória. Glória a Deus. E esse texto, esse trecho, essa palavra, foi escrito logo depois dessa última ceia. Começa uma conversa de Jesus, uma última orientação, uma orientação final, porque Jesus agora estaria sendo entregue na mão dos judeus para ser morto, ia se cumprir a palavra de Deus acerca do seu sacrifício, né? Toda a existência de Jesus, toda a vinda de Jesus ao mundo, toda a razão da vinda de Jesus ia se cumprir naqueles momentos. E apesar dele saber tudo o que ele ia passar, ele não deixou a angústia, a agonia tomar conta do coração dele. Ele viveu com os discípulos os últimos momentos, as últimas horas da vida dele de forma espetacular. A Bíblia diz que saindo da comemoração da ceia do cenáculo, ele cantou um hino. Eu não sei que hino foi esse, mas ele tinha disposição de espírito de louvar a Deus. E nessa última conversa ele nos dá orientação sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual a função do Espírito Santo? E o que ele viria fazer aqui na Terra? E nossa lição é basicamente em cima dessa última conversa de Jesus com seus discípulos. Ele fala assim: todavia digo-vos a verdade que vos convém, é conveniente a vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei para vocês. E Jesus realmente enviou o Espírito Santo. E quando a gente vê a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a única diferença na manifestação do Espírito Santo antes de Jesus e depois de Jesus é o dom de línguas. É a variedade de línguas. Porque, de resto, dom de maravilhas, havia operação de maravilhas no passado, feitas pela mão do Espírito Santo, havia cura, havia profecia, havia visão. Então, todo o resto, o Espírito Santo atuava, tá? Mas ele foi atuar com mais intensidade na chamada dispensação do Espírito, depois que Jesus se ausenta do mundo. Mas antes do Espírito ser derramado sobre toda a carne, porque no Antigo Testamento ele era derramado acerca de pessoas, era pontuais, né, para executar determinados serviços, determinadas obras, determinadas funções. Depois que Jesus vem, Jesus Cristo rasga o véu na sua morte, dá acesso, livre acesso ao Santo dos Santos, e o Espírito é derramado sem medida. Aí o Espírito Santo pode ser derramado sem medida sobre as pessoas, sobre toda a carne, sobre aqueles que querem. Porque as bênçãos de Deus e as promessas de Deus não são para quem precisam delas. Tá? Deus não responde à necessidade. Se fosse assim, todo mundo estaria salvo. Porque se tem uma coisa que todos os homens precisam é de salvação. E Deus quer que todos os homens se salvem. Então é a necessidade do homem com a vontade de Deus. Se casam, tá? O homem precisa de salvação e Deus quer que eles se salvem, mas Deus não responde a necessidades, Deus responde à fé, Deus responde a desejo do coração. Então, se você quer intimidade com Deus, se você quer uma vivência, uma comunhão com o Espírito Santo, uma vida de santidade, Deus te dá essa vida de santidade, mas você precisa querer, você precisa desejar, até mesmo para valorizar. Aquilo que a gente ganha de graça, a gente geralmente não valoriza. Mas aquilo que a gente ganha mediante um esforço, a gente sabe o preço que a gente pagou. Então a gente dá valor. Então era necessário que Jesus partisse, era necessário que Jesus Cristo morresse para que o véu se rasgasse, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado de maneira plena, como ele faz nos nossos dias. E glória a Deus por isso. Bem, no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, Jesus
se refere ao Espírito Santo de maneira bem particular. Ele chama o Espírito Santo de o outro Consolador e do Espírito da Verdade. Ele usa esses dois nomes nos 4 capítulos. Outro Consolador, Espírito da Verdade. E eu falei para vocês prestarem atenção no outro, esse termo, outro Consolador. Por que prestar atenção no outro? Porque quando a gente diz, isso aqui é outro livro, é outro da mesma categoria, é outro da mesma qualidade. No meu trabalho, temos como farmacêutica eu e uma outra menina, Natane. Tá? Então, quando falam assim, farmacêutica da unidade, a Zaira é uma farmacêutica e a Natane é outra farmacêutica. Então, são pessoas diferentes, mas estão ambas na mesma posição, ocupando a mesma área, exercendo a mesma função. Quando Jesus se refere ao Espírito Santo como outro Consolador, ele diz que a função dele é consolar, tá? Que ele é Consolador e o Espírito Santo é outro da mesma categoria que ele. Então, coloca o Espírito Santo no mesmo patamar que Jesus, tá? E também o Espírito da Verdade, porque nele não tem mentira. Deus não se firma, não age com mentira. Deus não recebe, não aceita mentira, porque ele é Deus da verdade. Ele diz que o pai da mentira é o diabo. Nele não se firma a verdade, mas Deus é a verdade. Tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não adianta a gente tentar enganar Deus. Não adianta a gente mentir para Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sonda e ele, o mais íntimo, ele conhece o pensamento mais íntimo do próprio Senhor, do próprio Deus. Não vai conhecer você? Então não adianta quando você falar para Deus e diz assim, eu estou feliz de estar aqui, quando você não queria estar. Você não consegue enganar nem a você mesmo, vai querer enganar a Deus. E você pensando que engana a Deus, a única pessoa que está sendo enganada é a você mesmo. E ele sabe, ele conhece teu coração, ele conhece teus pensamentos, ele conhece teus limites, ele sabe até onde a gente consegue ir. E não adianta a gente dizer para ele algo que ele sabe que não é verdade. É melhor abrir o coração, rasgar o coração e falar, olha, não estou bem, não estou gostando dessa situação, não estou confortável com isso, me ajuda nisso, eu estou em falha naquilo, eu tenho dificuldade com esse problema, eu tenho dificuldade nessa área, tem misericórdia de mim nessa situação. É mais fácil falar assim, porque quando a gente declara, é certo que Deus sabe, sim, Deus sabe, mas quando a gente declara, a gente pede, a gente dá a Deus permissão para que Ele intervenha nessa área. Quando Isaías, ele escrevendo seu livro, registra no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele diz, ele confessa, quando ele vê a glória do Senhor, ele fala assim, ai de mim, porque eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E nesse momento a Bíblia fala que um anjo pega com uma tenaz, ele tira uma das brasas que estão sobre o altar do Senhor e coloca toca com ela na boca de Isaías e fala, teu pecado foi traspassado, a tua iniquidade foi traspassada, o teu pecado foi curado. E isso só foi possível porque Isaías confessou a necessidade dele. Isaías confessou a culpa dele, confessou o erro, a falha dele. Então não adianta a gente esconder quem nós somos de Deus, ele sabe quem nós somos. Ele quer que a gente se abra, que a gente tenha um relacionamento honesto e sincero com ele. Tenha um relacionamento com ele com base na verdade. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tá mais forte do que eu. Me ajuda. Eu não quero errar, me ajuda. Quando a gente tem esse posicionamento, ele consegue intervir. Ele não invade nada, ele não invade a vida de ninguém. Ele interfere se a gente dá lugar para ele interferir. E o Espírito Santo ele veio ao mundo com 3 funções: de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a gente só consegue reconhecer que erramos, sabe? Aquela vozinha que fica dentro de nós assim, poxa, você pisou na bola, poxa, você errou, poxa, você não deveria ter feito aquilo.
Essa vozinha interior que fica falando com a gente é a voz do Espírito Santo de Deus. A gente chama de voz da consciência, mas é a voz do Espírito Santo de Deus que aponta para nós o nosso erro. A partir do momento que a gente cede a essa voz, que a gente, poxa, realmente errei, realmente fiz errado, a gente confronta a nossa justiça com a justiça de Deus. O que Deus quer é que a justiça dele seja feita na nossa vida. Quando a justiça de Deus é feita na nossa vida, quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós vamos atrás daquilo que Deus acha certo, não é aquilo que eu acho certo, que eu acho justo, é aquilo que Deus acha certo. A justiça de Deus se confronta com as minhas ações. E com esse confronto eu consigo mudar, eu consigo ver onde é que está o meu erro e através do Espírito Santo essa mudança consegue ser realizada na minha vida. Eu me convenço do pecado, da justiça e do juízo sim, porque a partir de então os meus pecados são julgados. E a justiça que seria feita sobre a minha vida diretamente foi feita sobre Jesus. E por causa do que Jesus fez, não por causa daquilo que eu fiz, eu sou justificada diante de Deus. Não tenho nada em mim que seja justo. Eu não tenho justiça minha. Não existe justiça humana. Justiça humana para Deus é trapo de imundícia. E trapo de imundícia, ao contrário do que a gente possa imaginar como pano de chão, não é pano de chão. Trapo de imundícia são aquelas ataduras que ficam enroladas em pessoas, em feridas de leprosos, que não servem para mais nada. Aquele pano babento, gosmento. Isso é o que Deus chama de trapo de imundícia. Você vai usar isso, mas em quê? Em lugar nenhum, né? É só para ser queimado. Nem lavado aquilo presta. É para ser queimado e jogado fora. E essa daí é a nossa justiça diante de Deus. Não existe nada de bom dentro de nós proveniente de nós mesmos. Nós somos justificados através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Quando a gente crê que Ele fez para nos justificar, que Ele fez para nos salvar, que Ele fez para nos perdoar. A partir do momento que a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a justiça que foi feita em Jesus passa a ser para a nossa vida. Através daquilo que Jesus fez, nós somos justificados. Bem, voltando aqui. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus. Sem sombra de dúvidas, ponto final, ele é Deus. Tá? Deus é um ser que, segundo a Bíblia, tem algumas características especiais que só Deus tem. Exemplo dessas características, as mais comuns, quando a gente fala em Deus, a gente pensa onipotência, que é todo o poder, onipresença, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciência, capacidade de saber todas as coisas. Então, Deus é o único ser que apresenta onipotência, onipresença e onisciência. Quando a gente tem isso como parâmetro fundamental, a gente vê que só existe um Deus. Mas, observando a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente vai ver que existem três pessoas que manifestam esses atributos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí surge o conceito teológico sobre a Trindade. Não existe a palavra trindade na Bíblia. A palavra trindade não é bíblica. Mas o conceito no qual se fundou a teologia da trindade, no qual se fundou o argumento teológico da trindade, ele é bíblico. Porque nós vemos na Bíblia Jesus Cristo sendo onipotente, onipresente, onisciente, o Espírito Santo onipotente, onipresente, onisciente, e o Pai onipotente, onipresente, onisciente. Mas só existe um Deus, um onipotente, um onipresente e um onisciente. Como que funciona isso? Eu não sei. Você não entendeu? Nem eu. Mas uma coisa eu sei. A minha Bíblia fala que hoje nós vemos por espelho. Eu usando a imagem de um espelho romano, que ele é feito em bronze polido, nós vemos em espelho, nós vemos uma imagem aparente, nós vemos uma imagem distorcida, nós não vemos aquilo que é real. Hoje nós vemos por sombras, hoje nós vemos por espelho, nós vemos através de um véu, mas vai ter um dia que como o Senhor é, nós o veremos. Tá? E nesse dia, acho que esses segredos aí serão revelados. A gente vai entender como é que é o nosso Senhor.
Até o momento, nós sabemos o que Ele nos permite que nós saibamos o que é suficiente para que a nossa fé, para a nossa salvação. E é isso que nós passamos, né? É isso que a gente aprende, é isso que a gente passa. Mas um dia, como Ele é, nós o veremos. Mas uma coisa eu sei, e é certo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas só existe um Deus, um Senhor, um Salvador, tá? E o Espírito Santo também, ele é um ser pessoal, ele é Deus e ele é um ser pessoal, ele tem personalidade própria, ele tem vontade própria, ele tem sentimentos. Diz o apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito da graça, o Espírito do Senhor. A Bíblia fala que ele pode ser resistido, nós podemos resistir à voz do Espírito. O Espírito Santo, ele ordena, ele manda, ele comanda. Ele proibiu Paulo de pregar em um determinado local porque ele queria que Paulo fosse para Macedônia. Ele ordenou que Filipe parasse de pregar em Samaria, o retirou de Samaria, na verdade, colocou no deserto, no caminho do eunuco, que é de Candace, para que ele pregasse essa palavra a esse eunuco. Então nós vemos na Bíblia o Espírito Santo com vontade própria. Ele distribui os dons espirituais da maneira como ele quer para o crescimento da igreja. Então nós temos aí um Deus, um Senhor pessoal, tá? Com sentimentos, com vontade própria, que tem características especiais. Diz o Senhor Jesus que qualquer pecado, qualquer blasfêmia que os homens fizerem ao Senhor, a Deus, e até mesmo ao Senhor Jesus, é perdoado. Mas o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nessa vida, nem na próxima. Por quê? A partir do momento que eu coloco o Espírito Santo, me coloco numa posição longe do Espírito Santo, longe da voz dele, quando a voz dele não consegue mais me alcançar, quando eu entristeço de tal forma que ele se afasta de mim definitivamente, quem é que vai me convencer de pecado? Quem é que vai me convencer que Jesus Cristo é o Senhor? Não tem ninguém para fazer esse papel. Se eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, eu não vou ouvir a voz de mais de ninguém. Não vou ouvir a voz da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu pastor. Não vou ouvir a voz do meu líder. Se a voz do Senhor eu não consigo escutar, eu não vou ouvir a voz de mais ninguém. Então, muito cuidado quando a gente brinca, quando a gente fala determinadas coisas que podem ir nos dessensibilizando para a voz do Espírito. Eu tenho muito temor em relação a fazer determinadas brincadeiras, por exemplo, imitar línguas estranhas. Não brinca com coisa santa, não imita essas coisas, não faça uma coisa dessa. Porque, é brincadeira, tô zoando, tá, legal, hoje é brincadeira, hoje eu tô zoando. Mas de tanto zoar, de tanto brincar, será que não existe a possibilidade de se perder o temor a Deus? E de começar a vulgarizar o que é santo? As línguas estranhas é uma arma muito potente, é uma arma muito poderosa que Deus nos deu. Não vamos brincar com coisas santas. Aqui, nessa figura aqui, eu coloquei a ilustração de uma cerimônia das velas, cerimônia ecumênica. Não concordo com nada disso, tá? Não sei qual a aplicação dela, não sei o que significa, não usaria em casamento meu, ok? Mas eu peguei por causa da ilustração. Tô vendo aqui 3 velas com uma única chama. Assim eu entendo que é a Trindade, que é como eles... É uma maneira de tentar explicar. A gente consegue explicar totalmente? Não conseguimos. Mas é uma maneira de tentar explicar. 3 velas, uma única chama. Tá? Vamos continuar. O Espírito Santo ele estava presente na criação. Diz lá a Bíblia, Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali preparando a terra para o que ia acontecer, preparando a criação. Deus iria criar, o Senhor iria começar a criação e o Santo Espírito de Deus estava lá. Estava lá também, neste termo aqui, criou Deus. Esse verbo aqui, no hebraico, é o verbo bará e está no singular. Mas essa palavra aqui, Deus, no hebraico, é Elohim,
e significa plural, deuses, tá? Os judeus, os israelitas, eles explicam que o nosso Deus é um Deus tão majestoso que não cabe num Deus só. Por isso a forma pluralizada é o plural plural que indica majestade, tá? A majestade dele é tanta que precisa de uma palavra no plural para tentar conciliar. É um jeito que eles tentam explicar. Mas eu entendo aqui o conceito da Trindade já implícito nesse texto, tá? E uma coisa que eu aprendo aqui também é que nem sempre a obra de Deus na nossa vida está patente aos olhos. Se a sua vida, se as promessas de Deus na sua vida estão como a terra no passado, sem forma e vazia, espera, entenda, existe um mover de Deus, existe um agir de Deus por trás do que os olhos podem ver. Vai ver? O Espírito Santo está agindo lá e a gente não está percebendo. O Espírito Santo está se movendo e a gente não está percebendo. A tua vitória vai chegar, a tua vitória vai entrar nas tuas mãos, o que Deus tem para fazer na tua vida vai acontecer, mas por enquanto pode ser como uma semente por baixo da terra. No momento certo, ela vai germinar, ela vai aparecer para fora da terra. Só não atrapalha o agir de Deus. Não reclama, não murmura, deixa Deus agir no tempo certo. Ele é capaz, Ele é responsável pela tua vida, Ele sabe cuidar de você. Tá bom? Deus abençoe. Vamos continuar. A promessa do Consolador, Jesus Cristo nos diz, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Eu acho interessante que no Velho Testamento nós vemos o Pai, né, Elohim, o Senhor, ele manifestando-se sobre o povo. Ele não conseguia se chegar perto do povo. Uzá encostou a mão na arca para tentar segurar a arca de não cair e ele morreu fulminado. Então, quando Deus se manifestou no Monte Horebe, no Monte Sinai, o povo não podia nem chegar perto do monte, senão ia morrer. Tal era a santidade de Deus. Mas Deus quer uma intimidade maior com o homem. Aí vem Jesus, nascido de mulher, nascido conforme a lei. E Jesus, um dos nomes que o profeta Isaías deu a Jesus é Emanuel, que significa Deus entre nós, Deus conosco. Só que o Espírito Santo agora, ele quer uma profundidade maior, Deus quer uma profundidade maior conosco, uma intimidade maior. Não se conforma mais a Deus entre nós, mas agora o Espírito Santo vem como Deus em nós. Nós somos templos de Deus, nós somos morada do Altíssimo. E a promessa do Consolador vem para nos dizer que Jesus Cristo está conosco. Ele falou lá em João capítulo 14, que a gente leu no início, que ele se manifestaria em nós, né? Um pouco mais o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, eu vou habitar dentro de vocês. Então, através do testemunho do Espírito Santo, através do Deus dentro de nós, Deus em nós, nós conseguimos ter a certeza de que Jesus Cristo vive, de que Ele é Senhor, e só o Espírito Santo para nos convencer disso. E por isso que eu acho lindo quando a palavra de Deus vem nos dizendo que Ele não nos deixaria órfãos. Sim, Jesus não nos deixou órfãos. Jesus enviou o seu Consolador. Outro Consolador, eu já havia falado um pouquinho sobre isso, é outro da mesma natureza, é idêntico, tem a mesma natureza, a mesma espécie, a mesma essência, tá? Aqui é uma imagem, uma figura para tentar ilustrar. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, tá? Nós temos aí o Espírito Santo sendo da mesma essência e substância do Filho. Eu tinha grandes dificuldades de entender a natureza de Jesus, porque eu aprendi que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas como assim vai ser 100% homem e 100% Deus? É difícil da gente conciliar um negócio desse. Aí eu ouvi ou li em algum lugar uma pessoa falando assim: o que o homem cria não é homem, mas o que o homem gera é homem. Sim, faz sentido. O microfone não é homem, mas foi criado pelo homem. O computador foi criado pelo homem e não é homem. Então, tudo que um ser humano gerado por um ser humano, é outro ser humano, é outro homem. E o que é gerado por Deus é Deus também. Jesus foi gerado
por Deus, ele não foi criado por Deus. O homem foi criado, Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria. Então nós temos Jesus vindo da geração do útero de Maria, por isso que ele era 100% homem, e da geração do Espírito Santo, tendo a origem humana e origem divina. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Glória ao nome dele para sempre. Ele é o único que pode nos mediar ao Pai, porque ele tem a nossa natureza e ele tem a natureza do Pai. Só que quando ele estava no mundo, ele não agia conforme a natureza divina, ele agia conforme a natureza humana. Filipenses 2, versículo de 5 a 10 diz assim: para quê? Porque haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não achou que seria usurpação ele ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Então, ele se despiu de toda a sua glória, de tudo aquilo que o tornava Deus, e ele veio ao mundo agindo como homem, e ele disse assim: as obras que eu fiz, vocês a farão maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Vocês vão continuar as obras e vão fazer maiores do que eu. É possível, presta atenção, é possível fazer a mesma obra que Jesus fez. É possível agir, andar como ele andou. Basta obedecer, basta se comportar da forma como ele se comportou. Tá? Aí que tá o problema, né? Mas é possível. O que Deus quer é que nós imitemos a Jesus. O que Deus quer é que a gente use Jesus como referencial e siga os passos dele. Ele veio na frente, ele é líder. Ele veio na frente para dizer para a gente como que a gente deve andar, como que a gente deve proceder. E ele quer que a gente faça isso. É difícil orar por aqueles que nos perseguem. É difícil perdoar quando nós somos injustiçados. É difícil sofrer o dano, mas é necessário. Se a gente quer imitar Jesus, é necessário que o Senhor venha trabalhar essa palavra no nosso coração, tá? Nós precisamos imitar Jesus. O mundo não conhece Jesus, não conheceu Jesus, o mundo não lê a palavra. O teu vizinho crente, o meu vizinho não crente, o teu vizinho não crente, o meu vizinho não crente, não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, porque Jesus veio ao mundo, mas morreu e ressuscitou, já está fora do mundo já há muito tempo. Então, o Jesus que ele vai conhecer, é o Jesus que ele vir na tua vida, que ele vir na minha vida. E que Jesus é esse que a gente está apresentando para ele? Isso é sério. Nós temos que imitar Jesus, mostrar ao mundo quem é Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, tá? Deus nos chamou não é para a gente ficar sentado dentro de uma igreja, num banco de igreja, não. Deus nos chamou para que a gente apresente ao mundo quem é Jesus. E através da nossa vida, o mundo queira conhecer Jesus também, pelo comportamento que ele vê em nós. Bom, vamos continuar aqui. Cumprindo-se a profecia de Joel. O apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja primitiva, lá em Atos 2, ele tem aquele acontecimento como profecia, esse cumprimento da profecia de Joel. E a Bíblia confirma isso, a Bíblia dá respaldo para isso, e quem sou eu para falar diferente? Só que a gente entende, lendo as Escrituras, estudando as profecias, que existem cumprimentos pontuais e extensões daquele cumprimento depois. Eu acredito que vai haver ainda uma extensão no cumprimento de Joel 2:28, quando o Senhor Jesus voltar com a igreja para reinar. Esse cumprimento vai ser sobre Israel. Eu acredito nisso, tá? Que vai haver um outro cumprimento dessa profecia de Joel 2:28. Se cumpriu sim no dia de Pentecostes, mas vai ter um cumprimento futuro. E ela tem um cumprimento presente, sim, na minha e na tua vida.
Quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos ao Senhor e a gente insiste, a gente busca o batismo com o Espírito Santo e Deus nos batiza com o Espírito Santo, está se cumprindo Joel 2:28 sobre nossas vidas. Tá? E como eu falei, Deus não responde necessidades. A maior necessidade do mundo é perdão de pecados e salvação. A maior vontade de Deus é que o mundo seja salvo. Então, se for responder necessidades, o mundo vai estar salvo, crendo ele em Jesus ou não. Tá? Mas Deus não responde necessidades, Deus responde fé, Deus responde desejo. Se você desejar ser salvo, se você desejar ter sua vida livre de pecado, se você desejar não ser mais escravo do pecado, Deus tem a solução para a tua vida, Ele vai lá e te dá a solução. É Jesus. Se você deseja o batismo com o Espírito Santo e busca esse batismo, busca revestimento de poder, que é uma coisa muito boa, tá? Se insiste nisso daí, Jesus vai lá e faz. Mas é necessário que a gente busque, que a gente peça, que a gente insista, porque Deus não vai dar nada pra gente de mão beijada, porque tudo que a gente não se esforça para ter, a gente não dá valor. E o batismo com o Espírito Santo é algo valioso demais para ser desperdiçado com quem não quer, com quem não se esforça, para quem não busca, com quem não tem aquilo como não estou fazendo nada. Não é assim. Tá? E muita gente pensa que o batismo com o Espírito Santo é o foco da vida cristã. É o supra-sumo, é o top dos tops. Não, é só o início. O batismo com o Espírito Santo é o início da caminhada cristã no início da obra do Espírito Santo na vida do crente. Claro, o convencimento do pecado, de arrependimento já aconteceu, mas o revestimento de poder é muito necessário. Tá? Quando o apóstolo Paulo se converteu a Jesus no caminho para Damasco, quem pregou para o apóstolo Paulo foi o próprio Senhor. Foi Jesus que apareceu para Paulo e pregou a Paulo. Só que quando Paulo está lá na cidade de Damasco, 3 dias sem comer nem beber, tentando entender o que aconteceu com ele, cego, né? Deus fala para Ananias, vai lá, porque já mostrei a ele que você vai na casa dele orar por ele, e você precisa orar por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo. Então, se o apóstolo Paulo não recebesse o batismo com o Espírito Santo, a pregação de Jesus para ele poderia se ir por água abaixo. E Ananias vai lá, ora por ele passa a ver e é batizado com o Espírito Santo. Em outra passagem também a gente vê o trabalho missionário que Paulo fazia, né? Paulo, Silas, Barnabé, enfim, que aqueles homens faziam. Eles passavam nas cidades pregando Jesus e pregavam e batizavam e já impunham as mãos para ser batizado com o Espírito Santo. Aceitou Jesus, a primeira função era batismo com o Espírito Santo. Pedir para que eles fossem batizados, fazia aquele culto, aquele auê lá, perturbava a cidade, como as autoridades costumavam dizer, e por aqui ia para outra cidade, fazia a mesma coisa. Impunha as mãos, orava, batizava com o Espírito Santo e saía para outra cidade. Não deixava esse povo com liderança, não deixava esse povo com Bíblia, não deixava esse povo com igreja. Eles não tinham Bíblia, não tinham liderança, não tinham igreja, templo físico, né? A única coisa que eles tinham era o batismo com o Espírito Santo. Quando eles voltavam, aí eles voltavam constituindo líderes nessas igrejas que eles formaram. Aí voltavam fazendo os líderes. A única coisa que segurava essas pessoas diante de Deus, na presença de Deus, era o batismo com o Espírito Santo. Era a prioridade 0 de todo crente na época da igreja primitiva. Por que a gente deixou isso? Por que a gente deixou isso para trás? Por que a gente deu valor a outras coisas? Isso deveria ser prioridade 0 também na nossa vida. Aceitou Jesus, batismo com o Espírito Santo. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque não é doutrina que vai firmar um homem na igreja, uma mulher na igreja. Não é poder que vai firmar um homem e uma mulher na igreja. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então a gente precisa voltar às nossas raízes. Eu tenho necessidade de uma busca maior de Deus. Não para dizer que sou mais cheia ou para me encher e ficar no banco, não. Mas para
para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida, para que eu possa ser bênção na vida dos outros, para que eu possa ser instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho essa necessidade. Enfim, não era para falar isso, mas já falei. Vamos voltar. O Espírito Santo foi enviado com funções específicas. A gente consegue ver isso em João capítulo 16, versículos de 13 a 15. Diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Então a função específica do Espírito primeiro é guiar em toda a verdade. Isaías, ele fala que haverá diante de ti um caminho e uma voz por trás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Deus preparou para nós um caminho. E o cristianismo, a igreja primitiva, no passado, eles eram considerados pelos outros e por eles mesmos como a seita do caminho. Eles se chamavam assim. E além desse caminho que Deus preparou para na frente da gente, existe a voz por trás dizendo: anda nele, é esse caminho mesmo, não se desvia. O caminho é o Evangelho, a voz é o Espírito Santo. A gente não consegue viver a vida cristã, caminhar a vida cristã por nós mesmos, mas nós precisamos de Deus até mesmo para viver a caminhada da vida cristã, porque senão a gente para. O Espírito Santo anuncia o que está por vir através dos seus servos, os profetas. Ele glorifica a Jesus. A função do Espírito também é glorificar a Jesus, apontar para Jesus, revelar Jesus, mostrar quem é Jesus, convencer o homem que a nossa salvação foi feita através do sacrifício de Jesus, porque ele morreu e rasgou o véu e nós temos agora livre acesso ao Santo dos Santos. Então essa é a função do Espírito Santo. A Bíblia fala que ninguém consegue dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Vamos passar. Sabe a expressão o Espírito Santo cai como uma luva? Pois é. Meu irmão diz que a carapuça serve que fecha até no pescoço. Fica bonitinho. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não vou entrar em mais detalhes porque a gente já falou sobre isso, tá? Mas a função dele também é essa. A função dele é apontar para Jesus, glorificar a Jesus e apontar para Jesus. Falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos ir até o Pai. Ele nos convence disso. E conclusão, ele também nos prepara para a volta de Jesus. Ele nos prepara para que a gente seja a noiva santa, pura, gloriosa, sem mancha, incorruptível. Ele nos santifica pela palavra. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Que nós possamos estar firmes no Espírito Santo, preparados para toda boa obra, prontos para encontrar com o Senhor nos ares. Tá? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.